Tortura para a Globo também é entretenimento. E hoje eu quero estar brisando com vocês sobre a Casa Branca, né? O quarto branco, que fez algumas pessoas da Casa de Vidro ficarem em isolamento, sob tortura, para ter a chance de entrar no Big Brother. Olá, meu nome é Briana Nasky e esse é o Brisa da Bri, o espaço onde a gente brisa sobre assuntos que vem na minha cabeça, que eu acho relevante, ou que eu tô afim de conversar. Aqui eu não guardo o local certo, aqui eu não tenho a verdade absoluta, é um espaço exatamente para brisa vir sem edições, sem muitos filtros, pra gente conversar sobre os assuntos. Então, amo quando vocês comentam, refutam, contrapõem os meus pensamentos, porque é sobre isso e a gente vai desenvolvendo essa brisa juntinhos aqui no canal. E esse assunto me veio na cabeça depois dessa loucura que foi esse quarto branco do Big Brother Brasil. Caso você não esteja acompanhando, tá rolando o maior reality que a gente tem no nosso país, que é o Big Brother, que junta um monte de povo numa casa, cercado de câmeras, e eles tentam agariar a simpatia do público para conseguir seguidores, desenvolver suas carreiras, ou, mais ainda, ganhar o grande prêmio, que dessa edição parece que tá 6 milhões, alguma coisa do tipo. E dessa vez a gente teve novamente a dinâmica da Casa de Vidro, onde algumas pessoas que não entraram na seleção oficial ainda da casa, ficam numa casa de vidro exposta ao público, e as pessoas aqui fora, né, que assistem pela televisão, que acompanham pela internet, decidem quais pessoas vão entrar para dentro da casa. Algumas pessoas foram selecionadas e outras pessoas que sobraram, que não foram escolhidas, elas foram para uma dinâmica do quarto branco. Nesse quarto branco, era aquele quarto característico e bem estereotipado do que a gente via de manicômio, sabe? Aquele quarto acolchoado, totalmente branco, onde a pessoa entra para ficar protegida, para não se machucar e não machucar ninguém a si mesmo. Só que aí tem outros detalhes, né? Não tinha comida, era apenas umas bolachinhas de sal extremamente contadas e algumas poucas garrafinhas de água mineral para eles, além de ficarem sendo expostos a sons o tempo todo, assustadores. Luz piscava, luz apagava, um cenário mesmo de tortura. Quando eu vi os vídeos do quarto branco, me veio na cabeça mesmo cenários de tortura, me veio cenários que a gente lê quando a gente vê sobre a CIA fazendo teste nas pessoas, e eu fiquei pensando, caraca, eu entendo que a dinâmica quer colocar o extremo para as pessoas desistirem o mais rápido possível, porque tinha um botão no meio do quarto que as pessoas poderiam desistir a qualquer momento. Mas a que ponto esse experimento, esse entretenimento passa do limite humano e mesmo moral? Porque eu não vou entrar no quesito de legalidade do assunto, porque eu acho que isso é para juristas, juízes, se houvesse alguma coisa relacionada a Ministério Público, a processos e coisas do tipo. Até mesmo esse assunto dos processos veio depois de uma das participantes que teve a glicemia muito alta, mesmo estando de jejum, e eventualmente até desmaiou dentro do programa. Mas ela também saiu com 50 mil, que tava super feliz da vida, e eu tenho certeza que essa oportunidade pode abrir outras portas pra ela dentro do BBB, porque ela tem uma personalidade super legal. Mas eu não quero ficar entrando nesse assunto de legalidade, possibilidade de processo, porque eu acho que esse é a gente tecer uma possível realidade que parece que não é possível de ser traduzida no nosso país. Porque quando eu penso sobre processos, quando eu penso sobre vítimas de situações absurdas ganharem alguma reparação no Brasil, eu lembro que pessoas que foram escravizadas por 40, 60 anos dentro do país, uma vez que elas são resgatadas, uma vez que o processo e o procedimento de escravização daquela pessoa foi estabelecido, o judiciário pode decidir ainda que a pessoa volte para a família que a escravizou por tantos anos, porque a pessoa que está sendo processada é muito mais poderosa. E aí a gente tem uma pobre que parou a vida dela para tentar mudar de vida para entrar no programa, e a gente tem a TV Globo. Alguém vai ganhar contra a TV Globo, gente? Alguém tem capacidade de ganhar um processo contra a TV Globo? Então, por isso que eu não quero tecer demais esse assunto, porque eu acho que a gente vive num país onde a justiça, ela tem cor, a justiça, ela tem salário, ela tem família, ela tem história, ela tem olho, ela não é cega. Ela não vê o peso só das situações e define. Quem
tá sendo processado. E quem processa define a possibilidade do sucesso das ações. Então, eu acho que esse cenário de, processo, você vai ganhar indenização, é totalmente tipo assim, vivemos no mundo da Alice das Maravilhas, num futuro perfeito, numa sociedade perfeita, e essa não é a realidade. Mas, eu acho que, tirando todo esse assunto que a gente pode falar de eles assumiram o risco de estar naquele espaço, eles entendiam a dinâmica, a Globo tava lá pra ajudar eles em qualquer necessidade, tanto que uma vez que ela desmaiou rapidamente, a equipe de suporte da Globo, lá do BBB, já entrou no quarto pra dar assistência pra menina. Eu acho que tem a questão moral da gente julgar aquilo. E hoje, coincidentemente, eu tava vendo um vídeo que falava sobre os distritos dos Jogos Vorazes. Como eram os distritos, que tinham os distritos que eram mais ricos que os outros, e as perspectivas que esses distritos tinham sobre aquela competição. Gente, eu não sou super letrada de Jogos Vorazes, inclusive fiquei louca de vontade de ler o livro. Me diga se vale a pena eu ler os livros de Jogos Vorazes. Mas a perspectiva dos distritos sobre aquela competição que as pessoas eram levadas lá pra lutar entre si e algum deles sobreviver, mudavam de acordo com o dinheiro, com a perspectiva que as pessoas tinham em relação a aquele projeto. Distritos mais pobres, como a da Katniss, muitas vezes eles viam ir pro distrito como a sentença de morte, porque são pessoas que estavam já com fome, desnutridas, desidratadas, e iriam para aquela competição apenas para serem mais um corpo eliminado para o grande capital. Enquanto, acho que era o Distrito 1 ou alguma coisa do tipo, tinha já os desafiantes que eram pré-escolhidos e eles tinham todo um treinamento profissional, eles já iam lá com treinamento, eles já iam preparados para aquilo, e eles tinham uma perspectiva diferente sobre todo aquele processo. E eu achei muito interessante porque isso me lembrou muito BBB, né? A gente tem os preparados, que já sabem todo o processo, que são escolhidos para estarem lá, que agora a gente tem eu esqueci o nome do termo, são os pipocas e são os camarotes, lembrei. Os camarotes são escolhidos. Os camarotes, eles foram preparados para estarem lá. Eles têm contratos específicos para eles, aonde eles ganham um salário diferenciado, tem propostas diferentes para eles poderem estar dentro de lá. E aí tem aqueles pobres desnutridos que são escolhidos porque a personalidade deles podem construir um bom entretenimento para o público que está assistindo. E aí agora a gente conseguiu uma outra camada que vai além dos pobres desnutridos, que eu acho que os pobres desnutridos desesperados, que são as pessoas que passaram pela casa de vidro e que foram sujeitadas a esse procedimento de tortura mesmo do quarto branco, aonde eles ficaram com pouca água, pouca comida, em um processo que buscava, literalmente, na minha perspectiva pessoal, enlouquecê-los, aonde eles não conseguiam dormir, aonde eles não tinham noção do tempo, de que dia que era, quantos dias eles estavam na casa, e eles resistiram muitos dias. Inclusive, né, no final tiveram que fazer uma dinâmica onde eles tinham que ficar em pé, em um redondinho, e as pessoas que fossem caindo ou desistindo, elas iriam ser eliminadas, e os que sobrevivessem, né, eu acho que foram 3 que sobreviveram, entravam na casa, 3 ou 4, gente. Eu não lembro exatamente. Eu tô acompanhando o BBB pelo Twitter, então eu não tenho todos os detalhes 100% completo. Mas esse processo de tortura, esse processo do quarto branco, me lembrou muito a dinâmica dos Jogos Vorazes, sabe? Aonde o grande capital, a grande pessoas que controlam o dinheiro, que estão lucrando, que estão aproveitando disso, e a gente pontua isso como Globo, a gente pontua isso como todos os acionistas, a gente pontua isso como as marcas que estão patrocinando o programa, ganham o seu dinheiro, a sua visibilidade através do desespero das pessoas que veem no BBB como a única possibilidade de modificarem as suas histórias, de terem uma mudança de vida, de fazerem um dinheiro, de mudarem a trajetória das suas famílias, de saírem da pobreza, de saírem do desespero de você ter que viver no 6x1 ou no 7x0, porque muitas pessoas estão trabalhando todos os dias para conseguir sobreviver, para conseguir dar uma vida digna para os seus familiares e para si mesmo. E não teve como não fazer essa correlação entre os Jogos Vorazes e o BBB, ainda mais desse processo, assim, desumano mesmo do quarto branco. E eu acho que nesse ponto que a gente pega maior, porque
A gente pode discutir sobre a legalidade, sobre as pessoas assumirem as suas autonomias, as suas responsabilidades sobre estarem lá ou não. Mas eu acho que, além de tudo, o procedimento do quarto branco é desumano. É humilhante, é degradante, coloca o pobre nessa situação desesperada porque ele aceita passar por aquilo ou ele não tem outra chance de escolher não estar passando por aquilo. Eu vi um vídeo muito legal que viralizou um tempo atrás, que uma mulher discutia sobre ter o dinheiro do não. O dinheiro do poder você dizer, não, eu não vou passar por isso, não, eu não vou continuar nesse trabalho, não, eu não vou me sujeitar a essa coisa, eu vou sair desse espaço, eu vou viajar, eu pego minhas coisas e vou embora. Aquelas pessoas não tinham o dinheiro do não. Elas não nasceram na família que elas podem dizer o não. Elas não nasceram com a cor que muitas vezes elas poderiam dizer o não para estar naquele espaço. Elas não nasceram com o privilégio de poder escolher não estarem se sujeitando a um tratamento desumano para terem a chance de mudar as suas vidas. Eu, particularmente, não acho que acharmos desumano ou a nossa revolta vai mudar qualquer coisa. Eu realmente não acho que quantos textões, quantos vídeos ou qualquer coisa vai mudar a Globo para ela não praticar mais isso. Talvez eles coloquem uma dinâmica diferente no futuro para tentar ficar menos tempo as pessoas passando sobre tortura através do entretenimento, que inclusive foi patrocinado pelo Mercado Livre. Mas eu acho que é importante a gente refletir sobre esses mecanismos da nossa sociedade, porque eles permeiam todas as partes, né? Quantas outras estruturas de humilhação a gente não tá se sujeitando pra tá vivendo aquilo? Porque a gente pode falar que o quarto branco foi um processo de tortura desumano, mas quando eu olho pro quarto branco e eu vejo as pessoas pegando transporte público, eu não vejo muita diferença, não. Eu não vejo muita diferença de pessoas que têm que se sujeitar a trabalhar 7 dias por semana, 12 horas por dia pra tentar sobreviver. Eu não vejo diferente as pessoas que não conseguem sair do trabalho, que tem que se sujeitar a humilhações, que tem que se sujeitar a explorações, porque ela não tem outra alternativa de sobreviver e tem pessoas que contam dela. Pra mim é muito semelhante. Então a gente vê que realmente o quarto branco, ele é desumano, ele é tortura. Mas a sociedade que a gente vive tá constantemente torturando a gente e a gente continua vivendo nela como se nada tivesse acontecendo e como isso faz parte do dia a dia. E aí, a gente vai mudar isso como? Quando? Não sei. Talvez a gente não consiga ainda mudar, porque as pessoas sempre acham que elas vão se tornar camarotes um dia, entende? As pessoas realmente acreditam que elas têm a chance de se tornarem camarotes na vida. Então tá tudo bem, talvez elas passarem por um procedimento de tortura, tá tudo bem elas passarem por uma fase de pipoca, porque eventualmente elas acreditam nessa jornada. Eu acho que todos nós acreditamos e temos algum nível de esperança que a gente é protagonista da nossa própria história e que a gente vai viver essa jornada do herói, onde a gente sofre, onde a gente luta e a gente vence. Sendo que a maioria de nós vai morrer lutando pra uma vida toda, né? Enfim, gente, essa é a minha brisa em relação ao quarto branco e o BBB. E eu quero saber de você, o que você achou disso tudo? Sabe, você tá acompanhando o BBB? Você quer que eu traga mais pensamento sobre esse programa? Deixa nos comentários, porque eu adoro ler os comentários de vocês. Amo ver o que vocês estão trazendo. E eu tô sempre vendo, mesmo se eu não respondendo, eu tô dando coração no que eu consigo ler, nos pensamentos que vocês trazem. E eu acho isso ótimo. Bora continuar essa brisa juntos. E lembra que eu sou Briana em todo lugar. Se inscreva, siga pra continuar acompanhando as minhas próximas brisas.